Estão bem animados, né? Foi incrível esse louvor, não foi não? Extraordinário. Mas acho que vocês estão muito eufóricos. Então vamos fazer aqui uma atividade rapidinha pra gente entrar no clima? Fechou? Então vamos. Então no 3, todo mundo vai dar aquela inspirada assim, ó. Bem lá no fundo assim. E vai soltar tudinho. Fechou? Vamos lá, e no 3 então, vai. 1, 2, 3. Vai, puxa. Solta. Amém? Tá todo mundo comigo? Então bate 3 palmas então aí. Acho que tem gente meio atrasada aí, hein? Vamos ver de novo, bate só uma palma. Vamos relevar esse delay, tá bom? Vou me apresentar antes que a gente comece. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Castro, tá bom? Eu tenho outro nome que a galera fala aí, mas eu prefiro não citar aqui, que eu não curto muito ele, não. Antes que a gente comece, eu gostaria de agradecer a vida do Gu, a vida da Lari também, nossos líderes incríveis, que o Senhor continue usando, abençoando vocês cada vez mais. Amo muito a vida de vocês, muito obrigado por tudo que vocês proporcionam a gente viver por meio do Ministério do Senhor na vida de vocês. Gostaria de agradecer também a vida dos nossos pastores, pastor Eduardo e pastora Priscila, que aceitaram o chamamento de Deus na vida deles, e por esse sim deles ao Senhor, a gente tem desfrutado de tudo que o Senhor tem colocado aqui na Reino. Amém? Uma salva de palmas a Jesus pela vida deles. Amém? Agora eu vou pedir que vocês abaixem as cabeças de vocês, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse momento extraordinário, Senhor. Obrigado pela vida de cada um daqueles que o Senhor colocou nessa noite, Senhor, para serem usados pelo Senhor. Obrigado pela graça e pela entrega do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por nos enviar o Espírito Santo de Deus, que nos consola, nos guia em todos os dias das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, tens liberdade para atuar nesse ambiente, Espírito Santo. Que nessa noite não seja eu falando, mas sim o Senhor. E que você, Espírito Santo, possa ministrar aos corações de cada jovem que está aqui nesse ambiente. E que eles possam ser incendiados pelo teu amor. Que a tua vontade reine nessa noite sobre esse ambiente, Senhor. É o que nós oramos, te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, por gentileza? Amém. Então, pode colocar aqui no telão, por gentileza, o tema da mensagem para vocês entenderem? Acho que a gente enviou a produção. Se não enviou, não tem problema. O tema da mensagem de hoje vai ser sobre prepararmos o caminho do Senhor. Aqui, ó, prepare o caminho do Senhor. E a gente vai começar num texto do Antigo Testamento, que é Isaías no capítulo 40, no versículo 3. Pode colocar aqui na tela, por gentileza? Está escrito assim: uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, endireitem no deserto uma estrada para o nosso Deus. Isso aqui é uma profecia sobre uma pessoa que ainda ia de vir, que ela é apresentada no Novo Testamento, que é João Batista. Agora eu gostaria de ler em Mateus, no capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Pode passar. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Pode passar. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para Ele. Vocês conseguiram pegar? Então, o texto de Isaías, ele é uma profecia que fala sobre esse João Batista, sobre esse que ia de vir para preparar o caminho do Senhor. Amém? Quando o nosso Senhor Jesus, ele veio à terra, ele veio, viveu aqui os seus 33 anos, aproximadamente. Ele se entregou naquela cruz por nós, depois de viver longos anos com os seus discípulos. Ele padeceu, ele morreu naquela cruz por mim e por cada um de vocês. Mas ao terceiro dia, ele foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. E depois de 40 dias, após ter o seu corpo glorificado, ele foi assunto aos céus. Só que tem um porém. Pergunta qual que é? Amém. Vocês estão ligados, vocês estão ligados.
Quando o Senhor foi, Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, que, como eu falei na nossa oração, Ele nos guia, Ele nos direciona em todos os dias das nossas vidas. E esse Espírito Santo, ele é o selo de uma promessa, que o Senhor também deixou para a gente, que de um dia Ele voltaria. Amém? Amém, então estão bem ligados, estou curtindo isso. Pode colocar aqui então João 3,30, por gentileza. Isso aqui é uma frase que João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso foi algo que João entendeu, e ele entendeu isso bem antes mesmo do Senhor partir e deixar conosco a promessa. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se o Senhor foi, e tem uma promessa que foi deixada a nós, de que um dia Ele vai voltar, o que a gente deve fazer? Você sabe me dizer? Você sabe? O que a gente deve fazer então? Precisa pregar a palavra dele e seguir o caminho. Amém. É isso aí. Mais alguém? Fala aí. Amém. Essa é a nossa missão como igreja. Tudo isso está muito certo. Só que todas essas coisas que vocês falaram têm um único propósito. Pergunta aí, qual é? Preparar o caminho do Senhor. Assim como João Batista fez naqueles tempos. Nós, como cristãos, como discípulos de Cristo, sabendo que Ele foi e deixou conosco uma parte da sua vida, uma parcela de si, para que nós fôssemos guiados em todos os dias das nossas vidas, temos um selo, temos uma promessa, e com essa promessa nós temos uma responsabilidade, um trabalho, um serviço para executar o Senhor, que é preparar o caminho dele, porque se ele vai voltar, nós como bons servos de Cristo, como bons filhos de Deus, devemos preparar o seu caminho, para que ele volte, amém? Estão conseguindo entender? Eu só ouvi um amém ali, que é isso? Amém? Amém, amém então. Ok, aí você deve se perguntar agora: Pedro, beleza, entendi. O Senhor foi, deixou o Espírito Santo e nós devemos preparar o caminho para que Ele volte. Mas como que a gente faz isso? Tipo assim, é pregando o Evangelho, que nem ela falou? É vivendo a nossa missão como igreja, que é Mateus 24,14, como o Vini falou? Sim, é tudo isso. Só que tem alguns pontos no meio dessa caminhada que são muito importantes, para que nós de fato possamos entender e possamos de fato verdadeiramente preparar o caminho do Senhor. Porque não adianta de nada a gente falar que a gente está preparando o caminho do Senhor, vivermos dias de avivamento, vivermos grandes experiências, se no fundo do nosso coração ele está vazio e a gente não entendeu nada. A gente não entendeu o propósito, a gente não entendeu o que a gente deve seguir, a gente não entendeu nada. Não adianta de nada, são ensinamentos e são palavras vãs. A vida de Cristo, a palavra de Deus, ela é viva. Então nós devemos viver isso plenamente. Amém? Eu separei alguns pontos aqui então, para a gente mergulhar um pouquinho mais profundo e entender como a gente pode preparar o caminho do Senhor. O que esse nosso serviço para que o Senhor volte nos traz como responsabilidade, como coisas que nós devemos fazer em todos os dias das nossas vidas. Primeiro, pode colocar por gentileza em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 16. Paulo falando a Timóteo aqui: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Pode passar. O ensino deles alastra-se ou dispersa-se como gangrena. Himeneu e Fileto estão entre eles. Pode passar. Estes se desviaram da verdade. Eu quero que você preste atenção nesse primeiro. Eu vou até pedir para vocês repetirem. Repete comigo então. Estes se desviaram da verdade. Amém. Dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim desvirtuam a fé de alguns. Mas eu quero que você foque aqui nesse que eles se desviaram da verdade. O primeiro ponto que nós devemos entender como responsabilidade de preparar o caminho do Senhor é um só. Nós não podemos nos desviar da verdade. Nós não podemos tirar os olhos do prêmio, que é o Cristo. Nós não podemos viver a vida nos distraindo, que é algo que nós fazemos muito. E eu falo porque eu sou um desses, irmão. Tem dias assim que eu passo o dia no TikTok,
eu passo ali umas 3 horas rolando. Quando eu vejo, mano, tá na hora de dormir. Eu fico tipo, caraca, mano, isso é uma distração. Quando a gente faz qualquer coisa que não seja para a honra e glória do Senhor, que não seja para honrar o propósito eterno dele, que não seja para preparar o caminho dele, só tem uma resposta: a gente está se distraindo. Amém? É difícil, né, ouvir isso? Muito. Eu também encarei dessa maneira quando eu ouvi. Mas isso é verdade. Essa é a nossa responsabilidade. A gente deve preparar o caminho do Senhor. Sabe, nós vivemos dias incríveis de avivamento no Recamp. E estamos vivendo dias incríveis de avivamento aqui no Recap. E isso traz conosco uma responsabilidade, uma chama acesa. E para que essa chama não se apague, para que o Espírito não se apague, a gente tem que entender uma coisa: nós não podemos nos distrair. Não podemos tirar os olhos da coroa da vida. Não podemos tirar os olhos do prêmio que é o próprio Cristo. A gente não pode mais perder tempo com coisas vãs. Nós não podemos mais perder um segundo das nossas vidas que não seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Então, o primeiro passo para a gente preparar o caminho do Senhor: não se distrair. Você pode repetir comigo? Primeiro passo para preparar, o caminho do Senhor: não se distrair. Amém. Pode colocar agora em 2 Timóteo ainda, mas no capítulo 2, versículo 4. É o mesmo capítulo. Nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil ou pelos negócios da vida para poder agradar aquele que o alistou. O que Paulo fala aqui é exatamente o que a gente acabou de falar. Nós fomos chamados pelo Senhor, e aqui Paulo se refere como se nós fôssemos soldados de Cristo. E de fato nós somos. A nossa vida com Jesus é uma constante batalha. Então nós, como soldados, não podemos perder os nossos dias de guerra com os olhos na nossa vida comum. A gente não pode, no meio da guerra, você tá lá lutando, pá, com a espada aqui, tal. Ô, pera aí, minha esposa tá ligando. A minha namorada tá ligando. Vocês não têm esposa, né? Foi mal. Você não pode estar lá no meio da guerra, você pega, vai dar um chute assim no cara. Calma aí. Eu tenho que estudar para a prova. Mentira, você tem que estudar para a prova sim, tá bom? Mas se conseguirem entender, nós, como soldados de Cristo, não podemos tirar os olhos da guerra, não podemos tirar os olhos do prêmio. A gente não pode se distrair. A gente tem que estar em uma constante batalha, em uma constante guerra, todos os dias, guerreando, lutando, para que a vida de Cristo seja manifestada, para que o caminho do Senhor seja preparado. E naquele dia, quando Ele voltar, você sabe a resposta que Ele vai te dar. Se você não sabe, eu vou te contar. Segundo ponto: como que a gente prepara o caminho do Senhor? Primeiro, não se distraindo. Segundo, gerando frutos. Quando nós preparamos o caminho do Senhor, quando somos bons soldados, bons combatentes de Cristo, é como uma árvore que floresce. E quando uma árvore floresce, o que ela dá? Fruto. E é exatamente esse o segundo ponto que nós devemos ter como atenção para preparar o caminho do Senhor: fazer frutos. Mas Pedro, o que é um fruto para o Senhor? O que eu posso fazer para que um fruto seja gerado? Muitas coisas. Tem coisas tão simples que você faz no seu dia a dia que gera frutos que você nem percebe. Tem sorrisos que você dá que geram frutos. Tem palavras que você dá, abraços que você dá que geram frutos e você nem percebe. Você vive a sua vida dia após dia como se aquilo não fosse nada. Mas eu garanto para você que é. E o Senhor enxerga cada um desses frutos. Amém? Por último, o que João Batista falou e ele entendeu. E o que nós precisamos entender para preparar o caminho do Senhor: diminuir para que ele cresça. Você pode colocar novamente aqui em João 3,30 para a gente ler mais uma vez? Vou pedir para vocês lerem então. Vamos lá no 3 então? Todo mundo? Estão comigo? Bate 3 palmas então. Todo mundo ligado. Vamos lá então, vai. 1, 2, 3. Mais uma vez. Amém.
que o caminho do Senhor seja preparado, é necessário que Ele cresça e eu diminua. E sabe algo muito interessante que eu ouvi hoje, que faz total sentido com isso? Alguém aqui tá ligado, alguém quer saber. Amém. Vou falar então. A gente estava numa reunião, eu ouvi me falarem que quando você gera um fruto, você não deve crescer para cima, mas sim para baixo. Você deve se diminuir. Porque uma árvore, quando ela gera o fruto ele vai para onde? Para baixo. Alguém falou para cima aí, não tá ligado? Quando você gera frutos, você cai, você se diminui, você se prostra. E quando você se prostra, quando você se diminui, é aí que Cristo cresce. Porque a verdade do Evangelho é que não é a medida em que você vive que você ganha Cristo, mas é totalmente contrário. À medida que você morre é que você vive verdadeiramente. À medida que você cai é que você se levanta. À medida que você se diminui é a medida que você cresce. E é assim que frutos são gerados e o caminho do Senhor é preparado. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, por gentileza? Presta bastante atenção aqui. Nós todos fomos chamados, fomos escolhidos. Ninguém está aqui por acaso, irmão. Isso aí não existe, não. Você pensa isso aí, você tem que dar uma olhada assim na sua mente, falar para ela: e aí, irmão, tem alguma parada errada aí. Todos nós fomos escolhidos. Todos nós estamos aqui por um motivo. E todos nós fomos chamados para preparar o caminho do Senhor. Todos nós fomos chamados para isso. Não existe um cristão nessa terra que não tem como missão preparar o caminho para que Cristo venha. Amém? Agora, já partindo para o final, gostaria de ler com vocês 2 Timóteo, capítulo 4 agora, no versículo 7. Cara, eu amo 2 Timóteo, acho que vocês devem ter percebido, né? É muito bom. Leiam. Paulo dizendo: combati o bom combate, terminei a corrida, ou em algumas traduções vai dizer a carreira, guardei a fé. Combati o... Pode continuar, por gentileza, ali. Obrigado. Deus abençoe. Combati o bom combate, terminei a corrida, ou a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Isso faz parte de preparar o caminho do Senhor, para que quando você chegar no final da sua vida, você possa dizer exatamente as mesmas palavras que Paulo falou. Que você, como um bom soldado de Cristo, não se distraiu com a sua vida civil, com a sua vida do mundo. Que você, como um bom soldado de Cristo, você não se perdeu no meio do caminho. Que como um bom soldado, como um bom combatente, você lutou todas as suas batalhas. Como um bom soldado, como um bom combatente, todos os dias você manteve a sua espada e o seu escudo de pé e a sua armadura em perfeito estado. Isso acontece quando você se alimenta da vida de Cristo. Amém? Para que naquele dia que você estiver assim, no final da sua vida, você possa olhar e possa dizer exatamente essas palavras: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Amém? Pedro, ok, eu quero fazer tudo isso, eu estou doido para preparar o caminho do Senhor. Mano, isso é incrível. Eu estou pegando fogo, irmão. Eu quero sair na rua, eu quero pregar o evangelho, eu quero viver tudo isso. Mas eu lembro que você falou um negócio. O que o Senhor ia me falar naquele dia? Eu quero saber isso daí. Eu vou contar para vocês agora. O porquê nós devemos preparar o caminho do Senhor. Para que nós, em nosso coração, possamos sim reconhecer isso daqui. Mas que naquele dia Ele fale exatamente essas palavras para você. Pode colocar para mim em Mateus 25, 23, por gentileza? Falando aos seus servos. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Isso aqui é o Senhor convidando o seu servo, que foi bom, que foi fiel, que lutou todas as suas batalhas, para entrar no reino da sua glória. Amém? Então que você viva a sua vida como um combatente de Cristo, como um soldado de Cristo, todos os dias lutando todas as batalhas. Algumas vezes sim, se desanimando, algumas vezes sim, caindo, mas independentemente de tudo, você se coloca de pé novamente.
porque não é sobre você, mas sim sobre o seu Senhor, sobre o Espírito Santo, que te levanta, e te levanta, e te levanta, e todos os dias Ele te alimenta, todos os dias, não importa o que aconteça, não importa a luta que você passe na sua casa, não importa os amigos que te abandonaram, as pessoas que te deixaram, Ele está contigo, o seu Senhor nunca te abandonou, o seu Senhor está contigo. Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu profetizo sobre essa geração, sobre essa casa, que a vida de Deus, o avivamento que nós estamos vivendo aqui, não parará aqui. Em nome de Jesus eu declaro e profetizo que cada um desses jovens viverá a vida como um bom soldado de Cristo, como um combatente, como um servo bom, fiel, que não se distrai, como um servo, um filho de Deus, aquele que se entrega em todos os dias da sua vida, para que naquele dia, quando o seu Senhor voltar, Ele possa reconhecer: servo bom e fiel, venha para a glória do meu reino. Amém. Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe vocês poderosamente.